uma grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e que está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar, abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ore ao Senhor, para que Deus fale ao seu coração nesta noite. Ore por você, que Deus esteja abrindo o seu coração, a sua mente. Você ouve a palavra do Senhor e seja edificado por ela. E ore por mim também, para que Deus esteja me usando como instrumento nas mãos dele para a nossa edificação. Pai querido, a tua palavra foi lida, ela vai ser exposta. Nós precisamos, meu Pai, do auxílio do teu Espírito Santo, para que possamos compreender a tua palavra, sermos edificados, impactados, transformados por ela. Nós queremos ouvir apenas uma voz aqui nesta noite, que é a voz do Senhor, pela instrumentalidade do teu servo aqui. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Fala aos nossos corações. E é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador nosso, é que nós oramos. Amém. Tem algumas datas que são muito importantes no nosso calendário. É uma data que o mundo lembra de Jesus, tanto na Páscoa como no Natal. Depois disso, as pessoas esquecem de Cristo. Mas nós estamos entrando numa semana chamada Semana Santa. Para mim não existe uma Semana Santa, para mim não existe uma Sexta-feira Santa, porque todos os dias são santos. Toda semana é uma Semana Santa. Mas, diante disso, nós podemos perceber que as pessoas elas se comovem em relação à crucificação de Jesus. E alguns anos atrás, eu creio que uns quase 20 anos atrás, eu estava numa casa de uma pessoa e eu fui ali especificamente para falar a respeito de Jesus Cristo. E já tinha uma hora que eu estava naquela casa e a gente estava conversando de tudo. E a televisão ligada, eu não poderia pedir para a pessoa desligar a televisão. Ali a gente já tinha conversado de política, de futebol, de um monte de coisa, e eu estava orando, eu falei, Deus, me dá uma oportunidade, eu não posso sair dessa casa sem falar de Cristo, porque o objetivo que eu vim aqui era para falar de Cristo. E graças a Deus eu não pedi para desligar a televisão. Sabe por quê? Porque naquela hora passou o trailer daquele filme Paixão de Cristo. Um filme que fez muito sucesso, onde Mel Gibson escreveu aquele filme com muita propriedade. E eu falei assim, foi na semana que eu tinha assistido esse filme. Eu falei, você já foi assistir esse filme? Não, rapaz, assiste esse filme. É um filme muito bom, é excelente, um dos melhores filmes que eu já vi. E ali então aproveitei este gancho para falar do sacrifício de Cristo na cruz. Nós não temos ideia o quanto que Cristo padeceu. Jesus foi um varão de dores, que sabe o que é padecer. Quando nós olhamos aqui no verso 12, no capítulo 12, no verso 2,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, em troca de alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que está sentado à destra de Deus. O sofrimento de Cristo Jesus, com certeza, foi também uma vergonha. Jesus Cristo foi o varão de dores, que ele sabe o que é padecer. Ele recebeu o sofrimento de todos os lados, e o padecimento dele foi demonstrado também pela vergonha que ele enfrentou, especialmente nos últimos dias da sua vida. O sofrimento da vergonha foi muito grande. Aquele que desceu dos céus para fazer a vontade do Pai estava suportando um fardo extremamente pesado. Não há martelo como esse. O nosso Senhor morreu de coração partido, e isto foi a causa pela afronta. Um intenso sofrimento mental surge da calúnia, e no caso da natureza sensível do imaculado Filho do Homem, ele foi suficiente para lacerar o coração até que ele partiu. O grande sofrimento provocado pela vergonha fere, então, as profundezas do ser humano, especialmente daquele que é santo por excelência. Seus discípulos lhe viraram as costas, abandonando. Nenhum momento de socorro veio da parte deles. Até mesmo Pedro, um dos seus mais íntimos amigos, deixou de lado, negando. Não veio socorro da parte de homem algum. De fato, os homens não deram consolo a ele, e eles não tiveram nenhuma piedade. Não é de estranhar, mas a Escritura diz que o seu próprio pai não lhe deu ouvidos. Foi uma oração súplice. Todavia, a oração do qual Deus disse não, quando ele exclama: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. E a resposta do Pai foi não. Muitas indignidades estavam sendo feitas contra o Messias. Ele pediu socorro, mas o socorro não veio. Os consoladores não se fizeram presentes para socorrê-lo em sua hora vexatória. Ninguém lhe deu suporte, nem o seu próprio pai. Todavia, hoje, sofremos vergonha, mas nós podemos dirigir ao Pai e lhe pedir socorro, como Jesus pediu. A diferença é que ele nos ouve positivamente por causa daquilo que Cristo fez. Ele nos livra da vergonha vexatória, mas ele não livrou o seu próprio Filho. O sofrimento vexatório de Jesus Cristo foi para que Deus pudesse nos livrar do vexame da hora do nosso sofrimento. A Escritura menciona algumas ocasiões que o nosso Redentor passou pelo sofrimento da vergonha diante dos homens e por causa da maldade deles. A vergonha, meus queridos, é um dos sofrimentos mais desgastantes que uma pessoa pode sofrer. Ser envergonhado é ser objeto de zombaria de outras pessoas. Nesse sentido, Jesus Cristo sofreu como ninguém, do começo ao fim da sua vida. Em primeiro lugar, Cristo foi exposto à vergonha no seu nascimento. Está lá em Lucas capítulo 2, o verso 7. E ela deu à luz ao seu primogênito, enfaixou e deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ele era o rei dos reis, mas não nasceu num palácio. Foi vergonhoso para alguém da estirpe do Redentor o fato de que seus pais não puderam se hospedar decentemente. O modo que sua mãe, grávida dele, teve que ir aonde? No estábulo. Além disso, os seus pais eram pobres. As circunstâncias do seu nascimento apontam para a vergonha que foi exposto. Em anos passados, geralmente as crianças nasciam na própria casa, não no hospital, como hoje. Mas pelo menos tratava o quê? De um lugar limpo, asseado, que evitava muitas complicações para o recém-nascido. No entanto, Jesus nasceu num lugar onde havia um gado.
ele foi humilhado, até mesmo no seu nascimento. Ele foi degradado e colocado à vergonha num lugar apropriado para os animais. Quando o texto de Hebreus nos fala aqui, que ele não fazendo caso da ignomínia, da vergonha. Cristo foi exposto à vergonha quando também fazia milagres. Lá em Mateus capítulo 12, o verso 22 a 24, diz o seguinte: então trouxeram o endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo falar e a ver. Toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Olha só o que eles falam. O escritor sacro relata que os inimigos de Jesus disseram que ele estava possesso o quê? De Beelzebul. Ele estava possesso de um espírito imundo. Ou ainda tivesse então um demônio, que foi contrariados por Jesus e diziam não ter demônio. A acusação dos escribas significava que Jesus não estava da posse de suas faculdades mentais, mas havia um espírito imundo que agia por meio dele. Jesus não teria, então, autonomia no que fazia, mas todos os seus milagres seriam resultado daquele demônio que a possuía. Olha só, acusaram Jesus de ser demônio. Ele foi envergonhado por isso. Cristo foi exposto à vergonha quando ele ficou desnudo. Mateus capítulo 27, o verso 27 e 28 diz: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para a pretória, reuniram em torno dele toda a corte, despojando o quê? Das suas vestes, cobriram com um manto de escarlate. Se Adão ficou envergonhado quando se viu nu diante da própria esposa, imagine como sentiu Jesus ao ser exposto em sua nudez diante de uma atitude de zombaria dos seus algozes. Ele foi desnudado quando estava agindo em nosso lugar, sofrendo as nossas dores por causa das nossas iniquidades. Ele suportou a dor pela vergonha da sua nudez na hora que ele foi chicoteado. A vergonha dele foi para que pudéssemos ser livres da penalidade dos nossos pecados. Cristo também foi exposto à vergonha pelas violências que lhe fizeram. Jesus foi vítima de vários tipos de violência. Ele recebeu uma coroa de espinho. Ele recebeu bufetadas. Ele recebeu pauladas na cabeça. Ele recebeu cusparada. Eu creio que, de tantas outras aqui, você receber uma cusparada de alguém é uma grande ofensa. Ele foi trespassado, ele recebeu muitos ferimentos, de modo vergonhoso ele foi açoitado. Nenhum de nós podemos avaliar a vergonha que Jesus passou por levar tantos açoites, a ponto de não poder, pouco tempo depois, caminhar com firmeza até a cruz, quando teve que ser ajudado por Simão, o sirineu. Todos esses sofrimentos causados pela violência física e moral trouxeram vergonha ao Salvador, porque ele recebeu publicamente, na presença dos seus queridos, dos seus discípulos, dos seus inimigos. Ser tratado publicamente desta maneira é altamente constrangedor. No entanto, devemos lembrar que ele submeteu essa vergonha por uma questão de obediência. Ele passou por tudo isso voluntariamente para que pudéssemos ser livres desse tipo de violência como a penalidade. Se somos perseguidos e maltratados, é apenas por causa do nosso amor a Cristo, não como penalidade pelos nossos pecados. Diferentemente, Cristo sofreu essas penalidades porque assumiu os nossos pecados à custa de muito constrangimento, tomando sobre si a penalidade que nós merecíamos.
movidos pelo seu amor por nós, ele suportou toda a vergonha que veio sobre si. E ainda hoje, em certo sentido, ele é rejeitado, ele é desprezado pelos homens. Todavia, a vergonha não é mais parte da sua vida, porque Deus exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. Mas, meus queridos, qual então foi a atitude de Jesus diante da vergonha? Quando a gente olha para esse texto, Jesus teve algumas atitudes extraordinárias diante de tudo o que aconteceu. Primeiro, Jesus trocou a alegria que estava proposta pela vergonha que foi imposta. Olha aí, olha o verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Jesus trocou a alegria que estava ali imposta pela vergonha que lhe foi imposta. Jesus Cristo olhava para os resultados da sua obra, não para o que estava acontecendo com ele. Ele vislumbrava a vitória, em vez de concentrar o quê? Na sua vergonha. Quando a alegria lhe foi proposta, ele não se preocupou com o que tinha que passar para chegar ao final. A sua motivação ao passar pela vergonha era o resultado do seu penoso trabalho, que traria muita alegria. Não foi imoral para Jesus passar pela vergonha da sua carreira de redentor, para poder então contemplar e desfrutar da alegria final. A recompensa de ver a libertação daqueles por quem morreu foi sua maior motivação para enfrentar a cruz. A corrida da cruz não foi perdida, ao contrário, ela foi ganha. Quando vemos as coisas do ponto de vista de Deus, então enxergamos as coisas numa perspectiva correta. Era com a perspectiva de Deus que Jesus olhava para a vergonha que estava sendo submetido. Ele tinha os olhos para uma alegria futura. Jesus fez o que Paulo anteviu com a sua própria vida. Quando Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, o verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda e comparação. A única grande diferença é que a provação pelo qual Jesus passou não foi momentânea, durou a vida inteira, nem leve, foi o maior fardo que alguém já levou. Todavia, ele anteviu o peso da glória e a alegria que estava proposta. Com essa motivação, ele penetrou as sombras escuras da vergonha. Em meio às tribulações, Paulo era como Jesus, consolado pelo fato que as alegrias futuras seriam superiores ao sofrimento. Por isso ele disse, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória a ser revelada a nós. Graças a Deus. Podemos passar por tantas lutas, por tantas dificuldades. Mas o sofrimento do tempo presente não há de se comparar ao céu. Ao céu. Assim o Filho de Deus vislumbrava a alegria gloriosa, que seria muito superior ao que ele ia enfrentar com a vergonha da cruz. Ao convocar o seu próprio Filho para enfrentar a vergonha, Deus lhe propôs uma alegria futura. Que alegria era esta? A resposta é dupla. A alegria da exaltação pessoal do próprio Redentor e a alegria da redenção da igreja. Isso foi proposto a ele antes que enfrentasse as nuvens negras da aflição vergonhosa. Em segundo lugar, ele não fez caso da vergonha, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. A motivação da alegria proposta
fez que Jesus desprezasse a vergonha. Certamente foi muito dolorosa a vergonha pelo qual ele passou, mas ele não fez caso, ele suportou a cruz vergonhosa para que ele, de maneira mais nobre e elevada, ele teve uma santa compostura de alma naquele momento tão crucial. Ele nunca reclamou, ele nunca praguejou. Ainda que terrível, ele decidiu beber também a taça da ira de Deus sobre si. Ele tomou a cruz que ele próprio havia ensinado aos seus discípulos que deveriam tomar. Ele passou pela vergonha terrível, mas desprezou. É curioso a palavra desprezar, que isso seja aplicada a Jesus, alguém tão manso e humilde de coração. Todavia, por algumas coisas, podemos ter desprezo. É salutar ter desprezo pela vergonha, se a vergonha é fazer o que é certo. Jesus viu as coisas numa perspectiva correta. A alegria proposta valia a vergonha a ser suportada. Por isso, ele desprezou esta última. Não esqueça que ele fez isso por nossa causa, para que pudéssemos obter a vitória da redenção. Mas em terceiro lugar, ele teve a vitória sobre a vergonha, porque ele está sentado à destra do trono de Deus. Olha só o verso 2. Não fazendo caso da ignomínia, o finalzinho, está assentado à destra do trono de Deus. Quando ele desprezou a vergonha, ele pôde ver a si mesmo uma posição vitoriosa, na qual pessoalmente ele foi recebido pela glória do seu Pai. O capitão da nossa salvação, então, foi conduzido em triunfo, tomando posse da alegria que estava proposta. Ao passar pela vergonha da cruz, ele foi coroado de glória e honra. Quando ele se assentou à destra do trono de Deus, podemos deduzir o seguinte: ele descansou da obra terminada, a carreira lhe foi proposta, ele foi investido com domínio, agora ele se ocupa na administração do reino de Deus. Ele recebeu então a prerrogativa de ser juiz. O desprezo pela vergonha o colocou numa posição extremamente gloriosa. É importante que as nossas atitudes sejam corretas em virtudes das motivações corretas. Sejamos vitoriosos sobre as coisas pelo quais nós temos que passar, ainda que os homens nos envergonham, a fim de que possamos contemplar a alegria que nos está proposta, nos completando da nossa redenção. Agora, meus queridos, diante de tudo isso, qual deve ser, então, as nossas atitudes diante da atitude de Cristo? A fim de que o Evangelho de Jesus não seja envergonhado e a vergonha não recaia sobre Jesus, pois a Ele pregamos e a Ele dissemos pertencer. Nós temos que tomar algumas atitudes baseadas nas atitudes dele em relação a nós. O que passou pela vergonha, a fim de alcançar a alegria proposta como uma preciosa realidade. Em primeiro lugar, a nossa atitude tem que ser desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçar de todo o pecado, o autor dos Hebreus aqui, ele está se referindo a tudo que nos impede a olhar para Cristo, considerar atentamente. Lembramos que nós estamos numa corrida não de 100 metros, nós estamos numa maratona. E como foi a sua corrida durante esta semana? Como que foi a sua corrida de domingo até hoje, domingo passado até hoje? Como que foi? Como que foi o seu desembaraço do seu pecado até hoje? A ideia de desembaraçar
É porque nós estamos nessa maratona. Quanto mais aliviados de peso, melhor. Eu tenho como objetivo, se Deus quiser, até dezembro, voltar a correr. E estou fazendo para que eu possa, até dezembro, voltar a fazer as minhas corridas. Já tirei alguns pesos. Mas não é desse peso físico, não é dessa gordura, dessa barriga que nós precisamos tirar. A palavra de Deus fala que não é isso. Paulo está comparando aqui, então, a nossa caminhada, a nossa corrida física com uma corrida celestial. Jesus, não faz sentido correr carregado de coisas que dificultam a nossa corrida, sejam coisas no bolso, pendurado no pescoço, livre delas uma vez por todas. Jesus dá uma advertência em Lucas capítulo 21, verso 34, acautelai-vos de vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fica sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ao mesmo tempo, e Jesus disse para que não preocupássemos com o dia de amanhã e as coisas deste mundo. Desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado. A exortação do escritor aos Hebreus toma uma direção mais específica. Ele adverte os seus leitores para desembaraçar dos pecados, a fim de ser vitoriosos na carreira cristã. O pecado e a fé não podem andar juntos. Os destinatários da carta aos Hebreus tinham muitos pecados nos quais eles estavam presos. Haviam pessoas com tendências à perversidade da incredulidade. No capítulo 3, no verso 12, a gente vê isso. Pessoas cheias de amarguras, profanas e impuras. No capítulo 12, o verso 15 e 16 fala isso. Pessoas que recusavam ouvir os profetas de Deus. No capítulo 12, o verso 25 vai falar isso. Pessoas que deixavam de envolver por doutrinas estranhas. No capítulo 3, o verso 9 nos fala. Eles estavam, então, enlaçados em vários pecados que assediavam o tempo todo. Eles não lutavam contra a tentação e o pecado que o assediavam. Eles não deram sangue na luta contra o pecado, conforme fala aqui no capítulo 2, no verso 4. E por essa razão, o autor de Hebreus fala muito sobre a disciplina divina, sobre aqueles que são os filhos de Deus. Ele vai falar isso do verso 4 até o verso 13. O autor queria que os seus destinatários não fossem endurecidos pelo engano do pecado. Ele vai falar isso no capítulo 3, no verso 13. O pecado, ele é enganador, porque ele vem do enganador. Ele diz que o homem é verdadeiro e que Deus é mentiroso. Ele diz que o branco é preto e o preto é branco. Ele diz que o falso é verdadeiro e que o verdadeiro é falso. O pecado nos desvia da rota da nossa carreira cristã. Ele nos impede de chegar ao prêmio da soberana vocação, conforme Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, no verso 14. Por isso que a ideia de desembaraçar do pecado é a mesma exposta por Paulo em outras palavras, lá em Colossenses capítulo 3, o verso 8 a 14, que ele fala, despojai igualmente de tudo, e aí então ele menciona uma lista de pecados. A nossa carreira cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não esqueça que a luta contra o pecado, ela é contínua, até que a nossa redenção se complete. O pecado é insistente dentro de nós, ele não dá tréguas, ele é um lutador ferrenho e renhido.
ele luta duro, porque, como diz a Escritura, ele tenazmente nos assedia. Ele não se contente com somente uma vitória, mas ele lembra nós que nós temos que livrar todos os dias do assédio dele. Não se enganamos. Ele nos assedia. Portanto, ficamos alerta para perceber as investidas dele e sermos vitoriosos sobre ele. Pela graça divina, podemos falar como Paulo: fazei morrer a vossa natureza terrena. Livra-se daquilo que tenazmente nos ataca. Como é a sua caminhada? Eu disse semana passada que cada um de nós temos um pecado de estimação. Você sabe qual é o seu pecado de estimação? Você sabe o que te atrapalha na sua carreira cristã? Por isso que nós precisamos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado e tenazmente nos assedia. Mas, além de tudo, além de desembaraçar de tudo isso, todo o pecado que tenazmente nos assedia, como que devemos correr essa maratona? Vamos ler aí o finalzinho do verso 1. Corramos, todos juntos? O verso 1 do capítulo 12. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É muito difícil você fazer uma corrida. Não é fácil. Eu comecei correndo aos poucos. A minha primeira corrida foi com 5 quilômetros. Aí eu fui aumentando. Teve um dia que eu fui correr num parque e, para mim, a pista era de 1 quilômetro. Eu falei, eu vou correr, eu vou dar 10 voltas. E aí eu dei 10 voltas e eu estava sentindo bem. Falei, vou correr mais umas 3 voltas. Aí a hora que eu cheguei na terceira, a 13ª me deu uma fisgada. Peguei uma distensão muscular. Depois eu fui descobrir que a pista não tinha 1 quilômetro. Tinha 1.200 metros. Quando eu corri 10 voltas, eu já tinha corrido 12 quilômetros. Mas por que eu corri 12 quilômetros? Porque eu estava leve. Eu estava pesando 75 quilos. Para eu chegar nos 75 quilos, o meu peso maior foi 110 quilos. E aí eu corri 12 quilômetros, maior tranquilidade. Quando eu estava na 13ª volta, me deu uma fisgada. Mas por que eu estava correndo leve? Porque eu tive que desembaraçar. Eu tive que eliminar alguns quilos. A nossa corrida cristã é isso. Precisa tirar aquilo que te impede a te caminhar na vida cristã. Eu sei e você sabe o que é. Mas nós precisamos correr o quê? Com perseverança. Quem conhece Cuiabá sabe as ruas ali de Cuiabá, um sol escaldante. E eu corri
a corrida de Reis. E eu lembro, e quando faltava 2 quilômetros, parecia que faltava uma eternidade para chegar. E os meus colegas, eu não estava competindo com ninguém, eu estava competindo comigo mesmo, porque toda a corrida que eu fazia, eu queria abaixar o meu tempo. E os meus colegas correndo comigo, e todos nós incentivamos, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar, não para, não para, não para, vamos chegar, vamos chegar. E ali então as pessoas nos incentivavam a correr. Então, a gente tem que ter essa perseverança, e junto com essa perseverança, então, ajudar os outros, e muitas vezes são fracos, está ali com dificuldade da sua caminhada. Então, a resposta imediata encontrada está aqui com perseverança. A palavra grega traduzida por perseverança aparece algumas vezes no capítulo 12. Ela significa permanecer firme quando sob pressão. O autor dos Hebreus está tocando numa questão que era o calcanhar de Aquiles dos seus leitores. Eles tinham falhado em ser perseverante em várias áreas da sua vida como cristãos. Eles não eram persistentes em muitos pontos importantes da fé cristã. Alguns deles estavam abandonando as crenças corretas e seguindo heresias, onde eles estavam abandonando a prática correta e seguindo práticas estranhas. E no meio da igreja de Deus, sempre tem havido pessoas que são agentes do maligno, semeando crenças e práticas opostas ao ensino e à ética cristã. Até mesmo alguns cristãos verdadeiros têm dado ouvido a elas. Essas pessoas são cristãos e adoram a Deus, mas não têm perseverança nas suas crenças genuinamente cristãs. Tem um hino e nós cantamos: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros que estão sem fervor estão. Muitas vezes nós começamos a caminhada cristã, o novo convertido, ele tem um fogo no seu coração, e ele começa a sua caminhada cristã, ele lê a Bíblia, ele ora, e qual é, muitas vezes, o nosso pensamento em relação ao novo convertido? Que a gente fala muitas vezes, isso aí é porque ele é novo convertido. Daqui a pouco está igual a gente. Daqui a pouco esfria esse fogo. Ao invés da gente chegar, olha que bênção, nunca desanima, vai, continua, sempre ora, sempre lê a Bíblia. Mas a gente fala assim, eu já vi tantos que começam bem. Daqui a pouco ele vai estar como um de nós. Essas coisas o autor tinha em mente. Corram com perseverança. Eles não deveriam desanimar na luta por permanecer no caminho certo, na luta pela verdade. Eles precisavam se fortalecer na força do poder do Senhor. A maratona cristã, ela é longa, o caminho é longo, é difícil, é tendência ao cansaço, ao desânimo, porque a vitória não parece próxima. É cheio de subidas, descidas, é cheio de plano, mas quando a gente está numa subida, as pernas cansam. Nós temos sede, nós temos vontade de parar, nós dá um desânimo, a gente vê ali a chegada tão longe, e parece que isso não tem fim. Mas corram com perseverança, olhando para quem? Para o pastor César? Não, ele está falando, correndo com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Cristo. Para Cristo. É olhando firmemente para Cristo, que é a nossa carreira cristã, e nós saímos vitoriosos. Assegure que você está correndo perseverante, olhe para frente, olhe para o alto, olhe para Jesus, que foi ressuscitado. Somente assim você é vitorioso na longa corrida, uma maratona que você tem que correr.
Para onde devemos olhar é para Cristo. Cristo foi vergonhosamente humilhado por nossa causa. Todavia, como nós já vimos, ele trocou a vergonha pela alegria. Olhar firmemente dá uma ideia aqui no original, e não desviamos os nossos olhos para outras coisas. Não devemos tirar a nossa atenção de Cristo. O nosso alvo, o nosso modelo é Cristo. Satanás mostrou todas as glórias do mundo para Cristo e ele não tirou os olhos dos objetivos que o Pai havia traçado para vir. Não podemos agir como Pedro, que tirou os olhos de Cristo para olhar para as ondas que formavam ao seu redor. Se não olharmos firmemente para Cristo, podemos ser pegos pelas ondas tempestuosas do mar, encapelados em que vivemos. Se não fixarmos os olhos em nada que possa nos distrair, não podemos olhar para a glória deste mundo, para a fama que podemos nos atingir, para a beleza que podemos encontrar. Tudo é vaidade. Muitas pessoas têm sossobrado na fé porque tiraram os olhos de Cristo. E por essa razão Jesus disse que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Devemos desviar os nossos olhos do encanto desse presente século, fixar no autor e consumador da nossa fé. Tenhamos o foco no nosso Redentor. E durante a nossa maratona espiritual, fixamos os olhos naquilo que é invisível. E Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas não nas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olhamos firmemente para Cristo, a fim de que podemos ver coisas nas quais nunca nos arrependeremos. Coisas gloriosas que agora se conseguimos ver enigmaticamente, mas veremos um dia claramente em Cristo Jesus. Quando olhamos firme para Cristo, Deus vai fazendo uma metamorfose na nossa vida, mudando as coisas gradualmente, até que sejamos completamente renovados à imagem daquele que nos criou. Somos chamados a olhar para alguém que é digno de respeito, porque como homem que também ele era, ele olhou firmemente para o Pai. Quando nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, mais fácil será para nós, cada dia, nos desembaraçar de todo peso, de todo pecado que tenazmente nos assedia. Portanto, fixamos os nossos olhos em Cristo, que suportou a cruz, que desprezou a vergonha. Eu quero concluir dizendo o seguinte, meus queridos. Aqueles que olham para Jesus, aqueles que esperam nele, renovam as suas forças, sobem como asas que correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus conhece muito bem e sabe que somos sujeitos à fraqueza e ao desânimo. Por isso, ele nos deixa essa mensagem de fortalecimento. Considerai atentamente, olhai para mim e vos aliviarei. É isso que fala o verso 3 aqui. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição aos pecadores. Esse procedimento de considerar atentamente a Jesus vem de uma comparação entre o sofrimento dele e os nossos, dizendo o seguinte: quando você estiver olhando para os seus sofrimentos e oposições nessa vida, não fique apavorado e cansado, a ponto de desmaiar na sua alma, em sua alma. O que devemos fazer? Precisamos comparar os sofrimentos, os nossos sofrimentos com o dele. Esses últimos, muito mais intensos, doloridos e vergonhosos. Portanto, considere atentamente o sofrimento que Cristo Jesus suportou e seja confortado. A vitória no meio da tribulação não virá enquanto você ficar olhando para os seus próprios sofrimentos, mas quando você considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição.
Se não compararmos os nossos sofrimentos com os dele, se não conseguirmos ver a diferença de proporção, ficaremos fastigados, desmaiaremos na nossa alma. Por fim, temos que considerar atentamente aquele que tomou o nosso lugar, enfrentando oposição. Ele sofreu muito, vergonhosamente. Portanto, é para ele que devemos dirigir o nosso olhar. Somente neste mundo seremos vitoriosos e conseguiremos cruzar a linha de chegada na nossa longa maratona cristã que nos foi proposta. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quando você estiver desanimado na sua carreira cristã, olhe para Cristo. Não tira os olhos de tantas outras, não tira os olhos, o foco de Cristo. Mantenha o foco em Cristo, que nós vamos chegar até o final. É duro, é difícil a nossa caminhada. Tem subida, tem descida, tem plano, tem percalços, tem chuva, tem tempestade. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós chegaremos no destino final, porque é Ele que nos dá suporte. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor pela vitória em Cristo Jesus. A nossa luta, a nossa caminhada é árdua, é difícil, tem muitos obstáculos, mas nós somos mais vencedores, porque Cristo venceu por nós. A vitória é certa, a linha da chegada é certa. Para alguns, essa linha de chegada já terminou. Para muitos, a linha da chegada está próximo. Quem sabe a linha da chegada é hoje, é amanhã. Quem sabe você está próximo de chegar à linha da chegada, próximo a cruzar a linha. Quem sabe você pode estar falando nesta noite, o sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória a ser revelada a nós. Quem sabe a sua carreira já terminou aqui, a sua corrida já terminou aqui. Quem sabe pode ser o último dia da sua caminhada cristã. Por isso, se arrependa do seu pecado. Desembaraça de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Peça perdão a Deus. De repente pode ser o último dia da sua vida hoje. Essa semana eu vi um acidente. Uma mulher com 30 e poucos anos de idade. O ônibus passou o sinal vermelho, atropelou e ela morreu. Jovem, nós não sabemos que o dia dessa chegada pode estar próximo. Por isso que hoje é o dia de arrependimento. Ore ao Senhor. Pai Santo, nós estamos diante do Senhor. Diante, meu Pai, da Tua santidade. E quando nós olhamos para a Tua santidade, podemos perceber o quanto que nós somos pecadores. Pai querido, nós estamos na caminhada, na maratona. Não nos deixes, meu Pai, a tirar o foco
possamos olhar para Cristo Jesus. Porque nós sabemos, meu Pai, que a vitória é certa. Nós cruzaremos a linha de chegada. Mas, meu Pai, enquanto isso não chega, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Possamos, meu Pai, a desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Tenha misericórdia de nós. E é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador nosso, é que nós oramos. Amém. E que a graça, a misericórdia do nosso Deus, o amor infinito de Deus Pai, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, iniciamos a nossa jornada. Que possamos ouvir a palavra e sermos edificados nesta caminhada. Desembaraçados de todo fardo e peso opressor e do pecado que tenazmente nos quer amarrar. Corramos com perseverança a carreira do Senhor. Nesta longa maratona não podemos recuar, deixando a incredulidade e a amargura para trás, sem vacilar, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, que em nosso lugar suportou a dura cruz, não fazendo caso da ignomínia, manteve-se de pé. Pela alegria proposta, Ele nos trouxe a sua luz. E hoje, à destra do trono de Deus, assentado Ele é. Foi um varão de dores que bem sabia o que é padecer. Suportou coroa de espinhos, os açoites e a nudez, a vergonha, o desprezo, a violência, Ele decidiu beber. Tudo por obediência, assumindo a nossa invalidez, para nos livrar da penalidade dos pecados que nos faz arder. Se a caminhada for difícil, com subidas e exaustão, não tiremos os olhos de Cristo para as glórias desta vida, pois o sofrimento presente, por maior que seja a aflição, não se compara à glória que nos será concedida. Tenhamos foco naquilo que é invisível, a nossa visão. Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, que em nosso lugar suportou a dura cruz, não fazendo caso da ignorância,
destra do trono de Deus, assentado Ele Considerai aquele que tanta oposição suportou, para não desfalecerdes desmaiando em vossa alma.